gente, hoje vamos falar do módulo 79, tá? Módulo 79, né? Vamos falar sobre cone. O cone, essa forma espacial geralmente bem conhecida, pois em muitas situações do nosso cotidiano estamos em contato com objetos de formato aproximadamente cônico, né? Então nós temos aí 3 exemplos, né? Temos aqui o cone, né, de sinalização, casquinha de sorvete e aqui, né, o chapeuzinho de aniversário, né, tudo formado cônico. A geometria espacial dos cones permite-nos compreender e modular muitos fenômenos físicos, como, por exemplo, cone produzido por um avião ao romper a barreira do som. Então aqui nós temos aqui um avião, né, onde ele rompeu a barreira do som e ele formou aqui toda essa parte cônica, né. Este cone é formado quando o avião desenvolve com uma velocidade maior ou igual a aproximadamente 1.200 km por hora, né? Velocidade do som, e gera ondas de choque, formando um cone de vapor ao seu redor. Ele é uma nuvem, né? Ele é uma nuvem formada por gotículas de água que se condensam em razão da súbita queda de pressão em regiões ao redor da aeronave, né? Então, aí nós temos um exemplo de um cone, né? Quando o avião rompe a barreira do som. Compreenderemos agora as definições de seus elementos, né, do cone. Então, por definição, sendo seu um círculo de centro O, né, e raio R, contido em um plano alfa, e V, um ponto não pertencente a esse plano, como representado a seguir, chamamos de cone circular ou apenas cone o sólido geométrico formado pela reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade no ponto V e a outra em um ponto do círculo C, né? Então aqui nós temos um plano alfa, né? Tem uma circunferência nesse plano, né? Uma circunferência C, né? Um vértice V fora desse plano. Então, todos os pontos que tem nessa circunferência interligado ao vértice V gera aí esse cone, né? Então, veja que eu tenho vários pontos aí. E aqui eu tenho um raio R da circunferência desse centro, né? Desse cone, certo? Então, temos aí como os elementos do cone, né? Os elementos de um cone são base, vértice, eixo, geratriz e altura, né? Observe que a base é o círculo C de centro O e raio R. Toda essa parte aqui que nós temos. Vértice é o ponto V. Esse cara que está aqui fora, né? Eixo é a reta que passa pelo vértice V e pelo centro O da base, né? Então, eu vou ter aqui uma linha, né? Que vem aqui desse ponto O até aqui ao vértice, né? Então, é chamado de eixo, ok? Geratriz é todo segmento que possui uma extremidade em V e a outra em algum ponto da circunferência da base, né? Ou seja, são essas extremidades, essa linha que eu tenho aqui, né, ao redor do cone, é chamado de geratriz, tá? A altura é a distância do vértice V ao plano da base, né? Então, do vértice V ao plano da base, eu vou ter aí a altura, ok? Bom, aqui nós temos aqui um destaque, né? Um cone, raio R, centro O, base do cone, geratriz, né? Dada por G, eixo, tá? Que é justamente a altura que eu tenho, né? Que tem na verdade, como aqui é o cone oblíquo, né? Esse aqui é o eixo, certo? Que vai de O até V, né? Do vértice, tá? E aqui nós temos a altura do cone, tá? Certo? Que é do plano até ali o eixo, até na verdade o vértice, certo? Depois temos aí o cone circular reto ou de revolução. O cone circular reto é aquele que apresenta o eixo perpendicular ao plano da base, né? Ou seja, o eixo perpendicular ao plano da base, formando aqui esse ângulo de 90 graus, né? Ele também é chamado de cone de revolução, pois é gerado pela rotação de uma superfície circular determinada por um triângulo retângulo em torno de uma reta que contém um de seus catetos, né? Então, se você pegar um triângulo retângulo, né, fizer um giro aí de 360 graus, você vai criar esse cone, tá? Então, esse cone aqui é cone reto ou de revolução, ok? Tem aqui a geratriz, né, o vértice, esse eixo que dá pela altura, né,
do ponto O até V e o raio da base, né? Então, cone reto ou cone de revolução. Assim, no cone reto, a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base coincide com o centro do círculo, né? Projeção, quando a gente fala que forma um ângulo de 90 graus, tá, gente? A altura com a base aqui, ó, tá? Ângulo de 90 graus. Note que no cone reto, um triângulo retângulo fica determinado por uma geratriz, né? Então, aqui, ó, determinado por uma geratriz, né? Então, quando eu tenho um triângulo, se eu der um giro de 360, eu vou criar um cone. Então, esse cara aqui vai ser também a geratriz, né? Que é o mesmo que está aqui, ok? Pela altura e por um raio, né? Como destacar na figura, né? Tá? Desse modo, aplicando o teorema de Pitágoras, temos, né? Então, geratriz, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, né? Que são dois catetos. Então, g ao quadrado, que é geratriz, é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, ok? Se um cone não for reto, dizemos que ele é um cone oblíquo, como representado a seguir, né? Então, nós temos aí o cone oblíquo, né? Então, esse aqui é um cone reto, porque a projeção ortogonal ali faz ângulo de 90 graus, projeção ortogonal com a base, né? E aqui é um cone oblíquo, né? Que tem um ângulo menor que 90 graus, certo? A altura tem que ser destacada em uma reta, né? Tá? E o ângulo reto, na verdade, certo? Que vem do vértice ao plano, né? Esse caso aqui é um cone oblíquo, né? Então eu não posso calcular a altura porque tem uma decaída, né? Certo? Depois temos aí a secção meridiana. A secção meridiana, vou chamar um pouco aqui, de um cone é a interseção do cone com o plano que passa pelo vértice e pelo centro da base, né? Ou seja, é como se tivesse um cone que pegasse esse plano aqui e cortasse esse cone ao meio, né? Com esse plano, né? Então, eu vou dividir o cone ao meio, né? Eu vou ter aqui a geratriz, né? Do cone, que é a parte da lateral, o raio, o centro, né? Dado pelo ponto O. E esse aqui é o cone, é a secção do cone quando a gente corta ele ao meio, né? Então, quando você corta o cone ao meio, ele vai ficar nesse formato, né? Onde vai ter a geratriz, a altura ali referente à base, né? O raio, né? Então, secção meridiana, né? Então, toda essa parte aqui é chamada de secção meridiana, né? Então, aqui nós temos o raio mais R, né? Que é dado por 2R. Continuando, temos aí, né? Uma pequena observação. No cone reto, todas as geratrizes são congruentes, tá? Então, nesse caso, a secção meridiana é um triângulo isósceles, né? Tá? Então, esse caso aqui, como nós temos essa secção, esse triângulo aqui é isósceles, tá? Porque esse cone é um cone reto. Então, as geratrizes têm a mesmo tamanho, ok? Daí temos aí a área da superfície de um cone reto. Imagine que a superfície de um cone reto seja revestida de papel. Dessa forma, podemos recortar sua base circular e efetuar um corte ao longo de uma das suas geratrizes, tá? Com isso, obtemos assim a planificação do cone, né? Então veja só aqui o cone planificado. Então toda essa parte aqui é a parte lateral do cone planificado, né? E esse cara aqui, nesse círculo, nessa circunferência, é a base que eu tenho do cone, né? Então veja só que aqui eu tenho um cone, né? Ele está planificado a base e a área lateral do cone está planificado aqui, certo? Este alfa aqui é o ângulo que eu tenho aqui no cone, tá? Perto do vértice, tá? Então aqui é a geratriz, né? Essa parte é a geratriz, está aqui ela, né? Foi planificada, então vou ter duas geratrizes. Então veja só, que aqui eu vou ter um ângulo alfa, né? Vou ter uma geratriz porque a parte lateral do cone, toda essa superfície do cone está planificada, né? Certo? Então veja só que ele vai ter um formato de pizza, tá? E esse formato de pizza é chamado de setor circular, né? Então aqui esse setor está dizendo que toda essa linha aqui, né? Ele é o perímetro desse setor, que é dado por 2πr. Então você sabe que o perímetro de uma circunferência é dado por 2πr, né? É toda aquela linha ao redor da circunferência, tá? É toda essa linha que é ao redor da circunferência. Então, quando ele planificou
este cone, né, dobrou, recortou e planificou ele, então essa parte da planificação virou essa linha aqui do círculo, né? Então toda essa linha aqui do círculo, né, que está aqui, está representado aqui também, tá? Está representado aqui. Então toda essa linha aqui é 2πr, é todo esse perímetro desse círculo aqui, ok? Então parte lateral planificada, parte da base planificada, tá? Continuando, temos aí, né, a área da base é dada por um círculo de raio R, logo, a área da base, como é um círculo, é πr ao quadrado. Então, toda a área de uma circunferência é dada por πr ao quadrado, né? Então, essa área aqui, eu posso denotar ela por πr ao quadrado. O setor circular, a seguir, refere-se à área lateral de um cone. Ela é dada por um círculo circular de raio G e ângulo central alfa, né? E o comprimento desse setor equivale ao comprimento da circunferência dada do cone, ou seja, é igual a 2πr. Note que a medida do ângulo alfa em radianos pode ser dada por medida de alfa em radianos, 2πr dividido por g. Esse g aqui é a geratriz do cone. Então temos aí o cone, né? O cone com a altura, a sua geratriz, o raio, né, certo? E aqui o cone planificado, a sua parte lateral, né? Então, toda essa parte lateral do cone está planificado aqui, tá? Então, toda essa parte verde aqui é a área lateral do cone. Como vocês estão vendo, tem o formato de um pedaço de pizza, né, que é chamada de setor circular. Geratriz, ângulo alfa e o perímetro, né, da base do cone planificado, que é a parte lateral, esse cara aqui todo aqui, que nós temos, né, que é dada por 2πr. Então, superfície lateral planificada do setor circular. Então, neste caso, temos que este setor é parte de um círculo de raio G, né, raio G. Se quisermos obter a área desse círculo, devemos calcular πg2, né? A área do setor circular pode ser obtida de forma proporcional ao seu comprimento. Assim, né, vocês estão vendo aqui que esse pedacinho aqui de pizza é o setor circular de um cone, né? E todo ele aqui, esse perímetro, é o perímetro que eu tenho do círculo, que vai formar o perímetro desse parte do setor circular, que é 2πr, tá aqui ele também, né? E a geratriz, né, junto com o seu ângulo alfa que eu tenho. Tá? Então veja a proporção da área, né? Então toda essa área aqui é de um cone, ele colocou a área de um cone dentro de uma circunferência, justamente para você saber como que se comporta, né? Como que é o cone planificado. Tá? Então ele vai ter aí um pedaço de uma circunferência, né? Que é chamada de setor circular. Então, comprimento do arco do setor, né? Tá? Comprimento do arco do setor, todo esse pedacinho aqui, né? Que é a mesma coisa da circunferência que eu tenho. Continuando, temos aí nosso próximo slide o cálculo da área, né? Da área lateral. Então, se a gente comparar ali toda a parte do cálculo da área, né? Ou seja, πg ao quadrado, tá? Na verdade, aquele πg2 era πg ao quadrado, né? Que é o raio ao quadrado, tá? Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês. Na verdade, no livro ele está mostrando g2, né? Mas era g2 ao quadrado. Cadê? Deixa eu mostrar aqui onde é que está. Seria o raio, né? Aqui nessa parte, né? Seria πg ao quadrado, tá? Que seria o g ao quadrado nesse caso. Então, continuando, vamos voltar lá. Temos aí, né? Então, πg ao quadrado, né? Esse g seria o raio, né? Então, πg ao quadrado está para 2πg, né? Assim como a área lateral está para 2πr, tá? Seria a circunferência toda, tá? Então, se eu quiser calcular a área lateral de um cone, ele é dada por essa formulazinha aqui, ó. πrg, R do raio, G de geratriz, tá? Então, a superfície total de um cone é a soma da superfície lateral e da base. Tá? Então, essa aqui é a área lateral. A base é πr ao quadrado, né? Então, daqui a base, πr ao quadrado, tá? Área total, área da base, mais a área lateral. Então, a área total é πr ao quadrado mais πrg. Ou seja,
Aqui, como eu tenho em comum R e π, eu coloco em evidência, né? Ou seja, a área total de um cone é dada por πr vezes R mais G, tá? Que é o raio mais a geratriz, multiplicada pelo raio vezes π, tá? Então, você pode fazer separadamente o cálculo, dependendo de cada questão, e depois juntar as duas, né? Então, lembrando que somente a área lateral é dada por πrg e a área da base πr ao quadrado, tá? Vamos ver o que temos aqui. Tem um aprender sempre, né? Uma questão aqui de aprender sempre é o seguinte: ó, calcule a área lateral de um cone, área total e lateral, né, de um cone circular reto cuja base é um círculo de raio 3 e altura 4. Tá aqui, ó, raio 3 e altura 4, né? Então ele quer saber a área lateral e total do cone. Então ele tem que calcular aqui a geratriz, né? Ele precisa da geratriz, né? Porque na área lateral é πrg, tá? Então ele precisa descobrir quem é a geratriz. Então aqui ele aplicou o teorema de Pitágoras, né? Encontrou aí G igual a 5, né? Logo, a superfície lateral do cone é dada por πrg, então vai ficar π vezes 3 vezes 15, então vai ficar 15π unidade de área, né? Área lateral. E a área total, e a área da base, como você sabe, é dada por πr ao quadrado, né? Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado, tá? Esse 32, gente, se o livro de vocês tiver 32, esse 2 aqui é para ser um expoente, tá? Vai ser um 2 aqui, ó, e não 32, tá? 3 ao quadrado que vai dar 9, né? Então vai ficar 9π unidade de área. E assim, a área total é a área da base mais a área lateral. 9π mais 15π, 24π unidade de áreas, né? Depois temos aí o volume de um cone, gente. O volume de um cone tem o mesmo conceito da pirâmide, tá? Ou seja, é um terço a área da base vezes a altura, né? Então, como ele tem o mesmo formato praticamente e as características de uma pirâmide, então o cálculo do volume de um cone é um terço vezes a área da base vezes a altura que eu tenho desse cone, tá? Então tem a mesma característica, o mesmo formato do cálculo de uma pirâmide, né? Então o que ele fala aqui, ó, utilizando o princípio de Cavalieri, verificamos que um cone e uma pirâmide com alturas iguais e bases equivalentes têm volumes iguais, né? Então lá a gente já viu aulas anteriores, né, quando fala sobre volume de uma pirâmide, né? Se a gente for comparar a pirâmide e o cone dentro de um próprio plano, né, qualquer alfa, aonde tem uma secção meridiana ali, uma base, né, e uma secção entre os dois sólidos, né, geométricos, eu posso ser aplicado ali o princípio de Cavalieri, né, aonde o volume do cone é equivalente ali ao volume da pirâmide, né, quando estão aí seccionados por um plano alfa, né, certo? Qualquer, ok? Então ele fala aqui que o volume do cone é igual ao volume da pirâmide. Continuando aqui, temos aí, né, como eu já falei para vocês, a fórmula, né? Então assim, o volume de um cone é igual a um terço a área da base vezes a altura, né, do cone, né? Então um terço vezes a base vezes a altura, que é a mesma coisa que πr ao quadrado vezes h dividido por 3, né? Porque a área da base do cone, como é um círculo, é πr ao quadrado, né, vezes h, né? πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então aí é a fórmula do cone, do volume de um cone, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui tem um aprender sempre, né? Tá? Vamos deixar para a gente fazer lá no exercício. Cone equilátero. Bom, o cone equilátero, gente, é um cone de revolução cuja secção meridiana é um triângulo equilátero. O que é secção? Tive agora há pouco, secção é quando eu corto o cone ao meio, né? E fica toda aquela parte ali do cone. Então, essa parte do cone, né, que é chamada de cone de revolução, né? Ou seja, a geratriz que nós temos do cone vai ser igual à soma do raio da base, né? Soma do raio da base. Ou seja, se essa secção meridiana é um triângulo equilátero, né? Então a geratriz é 2 vezes o raio da base, né? R mais R, 2R, né? Porque esse lado aqui é igual a esse, que é igual a essa parte de baixo desse triângulo, né?
certo? Já que é equilátero, então R mais R, 2R. Então, nessa parte de baixo que é 2R é igual a G, ou seja, a geratriz é igual a 2 raios, tá? E a altura, né, é a mesma coisa que R raiz de 3, tá? Então, isso aqui é a altura do triângulo equilátero, né? Já viu aulas anteriores que a altura de um triângulo equilátero é a mesma coisa que, né, a altura H é igual a L raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui ele só igualou, né? Ele só igualou, ficou 2R vezes raiz de 3 dividido por 2, né? Cancelou ali, simplificou, 2 por 2, então a altura é R raiz quadrada de 3, ok? Então está simplificada aqui a altura do triângulo equilátero, ok? Desse cara aqui dentro de um cone, tá? Continuando, nós temos no próximo slide, temos aí, né? Planificando um cone equilátero. Chegamos à conclusão de que sua superfície lateral é um semicírculo, pois, sendo G igual a 2R, temos que o comprimento do setor circular que determina a superfície lateral é π vezes G, né, que é a geratriz. Assim, a medida da radiano do ângulo central correspondente à razão determinada pelo comprimento do setor circular e pela medida do seu raio, né? Ou seja, aqui nós temos apenas uma parte, né, do cone ali, tá? Onde ele foi seccionado, e fica a metade de uma circunferência, né? Então a metade dessa circunferência está planificada aqui, ó. Como é um cone equilátero aqui eu tenho a soma de R mais R, que é 2R, né? Certo? Então nós temos aqui que G e G, né? Tudo isso aqui é o perímetro que eu tenho desse setorzinho que é parte dessa circunferência, né? Ó. Então aqui, como uma circunferência completa, né, o perímetro da circunferência completa é 2πr, como é metade dela, então fica π vezes G, né? Vou dividir 2πr por 2, vai sobrar π vezes G, tá? Porque é metade de uma circunferência, né? Então está calculando apenas esse pedacinho aqui desse setor, desse círculo, dessa circunferência, né? Ele foi seccionado ao meio, né? Continuando, então temos aí que a medida do ângulo alfa em radianos, né, é π vezes G dividido por G, é a mesma coisa que π radianos, tá? O ângulo alfa, este ângulo que está aqui, tá? Continuando, temos aqui outro exemplo, né, sobre volume, né, de um cone, tá? Aqui estamos falando sobre esfera, né? Esfera é nosso próximo módulo. Vamos lá para o nosso exercício de aplicação, tá? É na página 65. Vamos ver aqui. Exercício de aplicação. A questão número 1, né? Vamos fazer a questão 1 e a questão 2. Vamos comparar as duas questões aí para não ficar nosso vídeo de aula muito extenso, né? Módulo 79. Temos ali a questão número 1, né? Então a gente vai tentar desenhar o cone aqui para a gente entender melhor como resolvê-la, né? Então a questão número 1 diz o seguinte: determine a área lateral de um cone equilátero de altura 6 raiz quadrada de 3 centímetros, né? Então vamos tentar desenhar um cone. Vamos pegar aqui uma figura geométrica. Vamos primeiro desenhar a base, né, que é um círculo. Vamos botar essa base aqui, vamos diminuir ela. Vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui uma outra figura geométrica, um triângulo, né? Triângulo equilátero. Vamos formar aí a base desse cone. Ok, tá aqui a figura. Vamos colocar aqui, né? Tentar diminuir a figura aí. Tem que ser equilátero, né? Tamanhos iguais. Deixa eu focar aqui. Ok. Mais um pouco, né? Mais ou menos isso, né, gente? Só para vocês terem ideia aí como que vai ficar.
mais ou menos aqui, né? Ok. Beleza? Então nós temos aí o cone, tá? Ele tá a construção de um cone, tá? Ele fala assim: determine a área lateral de um cone equilátero de altura 6 raiz quadrada de 3, né? Então aqui é o centro, né? E aqui eu vou ter uma altura. Essa altura ele fala que é 6 raiz quadrada de 3, né? Centímetros, ok? Então o que acontece aí? Primeiramente, como é um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero, e a altura do triângulo equilátero é dada por L raiz quadrada de 3 sobre 2, né? A altura do triângulo equilátero, né? E essa altura, H, ele já nos deu, né? Então, 6 raiz de 3 é a altura H do triângulo equilátero. Então, eu vou só substituir aqui. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 3 igual a L raiz quadrada de 3 dividido por 2, né? Debaixo desse número aqui existe 1. Multiplicando o meio pelos extremos, eu vou ter L raiz de 3 igual a 12 raiz de 3, né? Então, tudo que está multiplicando de um lado passa para o outro lado, dividindo. Então, simplifica, L igual a 12, né? Então, descobrimos aí L igual a 12. Como ele é um triângulo equilátero, né? Ou seja, a área lateral de um cone equilátero de altura, né? Então, se esse cone é equilátero, né? Então tem um formato de um triângulo, né? Então a altura desse triângulo seria 6 raiz de 3, desse cone, né? Certo? É como se tivesse seccionado, ok? Então, se ele é equilátero, então a geratriz, que é esse cara que está aqui, né? A geratriz é 2 vezes o raio, né? Lembram? A geratriz é igual a 2 vezes o raio. Mas quem é essa geratriz? Essa geratriz que é dada por G, gente, é a lateral do triângulo, né? Quem é essa lateral? Esse cara aqui que a gente acabou de achar, ó. Certo? Um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Então, mede L. Então, aqui é medir L, L e L, né? Só que como a gente está trabalhando com o cone, então o L seria o G. Então, aqui mede G, aqui mede G e aqui mede R mais R, que é 2R. Então, tudo aqui, como aqui tudo também é um lado do triângulo equilátero, né? Então, R mais R, 2R. Então, o G é igual a 2R, 2 vezes o raio, certo? Então, o que acontece aqui? Esse G que a gente encontrou, que é a mesma coisa que a lateral, né? Esse L, tá? Então, o G é o mesmo L, é lateral que eu tenho desse triângulo equilátero, né? Tá? Certo? Que é o formato do cone, né? É como se tivesse o cone dentro dele, tá? Então, aonde é o G, eu vou substituir por 12. Então, 12 é igual a 2R. Então, 12 dividido por 2 é igual a R. Então, R é igual a 6. Pronto. Descobrimos o raio. Ele quer saber ali, ó, determine a área lateral de um cone. Então, a área lateral de um cone é dada por π R G. Então, a área lateral é igual a π vezes o raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 12. Então, a área lateral é dada por 72 π centímetros quadrados, né? Ok? Bom, gente, essa aí é a questão número 1, tá? Então, compreendendo aí sobre essa parte do triângulo equilátero, né, gente? A gente já viu aulas anteriores lá, quando a gente começou lá em geometria plana, né? Geometria plana fala aí sobre o triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero, né? Então, ele fala que esse cone equilátero, né, de altura 6 raiz de 3. Como é o cone equilátero, eu imagino que essa geratriz dele é também equilátero, né? Claro que é equilátero, né? Certo? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Aqui vai ser a altura, né? Então, aqui a parte lateral desse triângulo, né, do cone aqui também vai ser L, né? Que é equilátero. Então, aqui mede L,
aqui é média L. Só como isso aqui é geratriz, então o L vai ser o G, tá? O L vai ser o G. Então aqui é G, essa parte aqui é G, e aqui também é G. Só que esse G todo aqui é R mais R, que é 2R. Como a gente descobriu o L, que é a parte lateral do triângulo equilátero, né? E L é a mesma coisa que G, a gente substituiu aqui. Encontrou o raio, né? Assim, eu estou ali na forma da área lateral, encontrou aí a área lateral 72 pi centímetros quadrados, ok? Continuando, temos aí a questão número 2, do seguinte: um vitivinicultor, né? Vitivinicultor, é isso mesmo, né? Está elaborando uma lista de convidados para uma festa na qual será feita a comemoração da ótima colheita, né? Para isso, irá abrir um barril de vinho de sua reserva especial. Este barril, para efeito de cálculo, tem a forma de um cilindro circular reto com 20 centímetros de raio e 30 centímetros de altura, né? O vinho será servido em taças cuja forma é de um cone reto de 3 centímetros de raio e 10 centímetros de altura. Ok. Sabendo que deverá ser servida apenas uma taça de vinho para cada convidado, né? E que todo o conteúdo do barril deverá ser esgotado, quantos convidados deverão constar da lista, né? Então vamos desenhar aqui um cilindro, né? Ok? Vamos ver se a gente tem aqui um cilindro. Temos aqui um cilindro. Vamos botar esse cilindro aqui. Vamos diminuir ele aqui um pouco, tá? Para fazer nosso cálculozinho. Ok. Tá aqui um cilindro. E agora vamos pegar aí um cone, né? Tá? Vamos pegar aí uma outra figura geométrica e tentar calcular aí. Vamos pegar aqui não tem formato de um cone, né? Tem formato de um cone, mas a gente pode pegar aqui um triângulo e formar aí um cone, né? Vamos lá. Vamos só inverter ele. Esse cone tem o formato de uma taça, né? Então vai ficar mais ou menos assim, né? Ok? Deixa eu 180 graus, vamos diminuir ele aqui. Opa! Ok. Ok. Formato de uma taça, né? Então uma taça mais ou menos tem esse formato aí, né? Então vamos colocar aqui, tá? Então essa aqui é uma taça, tá? Representa aqui a taça, ok? Essa parte aqui toda. Opa! Essa parte aqui toda representa a taça, tá? Vou tentar aqui desenhar o funinho aqui da taça. Opa! Ok, vamos tentar inventar a taça, né? Então, esse cilindro aqui, ele fala que ele tem um cilindro reto com 20 centímetros de raio, ok? Então, raio, né? O raio 20 centímetros, né? Dado centímetros, tá? E 30 centímetros de altura, então, a altura é 30. E a taça tem 3 centímetros de raio, então, vem aqui, né? Raio, que é a forma de um cilindro, 3 centímetros de raio. E a altura, 10 centímetros de altura. Então, esse cara aqui, (10 centímetros, né? A altura. Então, como é que a gente vai descobrir quantos convidados tem, né? Então, a gente vai dividir o volume do cilindro pelo volume do cone. Então, dividindo o volume do cilindro pelo cone, a gente vai descobrir a quantidade de convidados, né? Então, a gente vai achar o volume do cilindro e dividir pelo volume do cone, ok? A gente vai encontrar aí a quantidade de convidados. Então, a área do cilindro, né? Ou seja, o volume do cilindro, tá? O volume do cilindro é dada por área da base vezes a altura, né? Área da base vezes a altura.
tá? Então, o volume do cilindro é área da base, como é uma circunferência, então πr ao quadrado vezes a altura. Então, volume é igual a π vezes o raio é 20, então vai ficar 20 ao quadrado vezes a altura, que é 30. Ok. Temos aqui então já praticamente reformulado aqui, né, o cálculo do volume do cilindro, tá? E o volume do cone, tá? O volume do cone é 1/3 a área da base vezes a altura, né? Então o volume é igual a 1/3 vezes a área da base é π ao quadrado vezes a altura, né? Então o volume do cone é 1/3 vezes π, o raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Pronto. Então o que eu tenho que fazer? Dividir, né, o volume do cilindro pelo volume do cone. Então o volume do cilindro é π vezes 20 ao quadrado vezes 30, dividido por todo número multiplicado aqui, né, por 1, vai ser ele mesmo. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 10 dividido por 3, né? Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 10 dividido por 3, né? Então esse caso aqui, π com π vai dar 1, certo? Esse zero aqui eu posso cancelar com esse, ok? Então vai ficar aí 20 ao quadrado é 400 dividido por 9 dividido por 3, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ficou 20 ao quadrado vezes 3, né? Deixa eu pagar aqui vezes 3. Vezes 3. Vezes 3, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho aí regra, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, 400 vezes 3, né? Vou colocar aqui embaixo. Regra, repetir a primeira, né? E multiplicar pelo inverso da segunda. Certo? Então vai ficar assim, né? 400 vezes 3 vezes 3 é 9, dividido por 9. 9 dividido por 9 dá 1, né? 400 vezes 1 é 400. Então nós vamos ter aí praticamente 400 convidados, ok? Então 400 convidados é a quantidade de pessoas aí que vão usufruir do vinho, né? Então a gente dividiu aí o volume do cilindro pelo volume do cone e chegou aí a 400, ok? Então 400 é a quantidade de convidados, beleza? Então a gente vai ficar aqui até a questão número 2, tá, gente? Obrigado aí por assistir a aula e até o nosso próximo vídeo.